de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. Ó Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo em quem tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é seu lugar. Clama ao seu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é seu lugar. Clama ao seu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo em quem tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Babilônia não é teu lugar. Clama ao seu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao seu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Autoridade em nome de Jesus. Por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Fui moço e agora sou velho. Nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Essas palavras foram ditas pelo servo do Senhor Altíssimo, Davi, e quem fez a promessa para mim, para a tua vida, garante, porque Ele é o nosso Deus, o nosso grande Deus, o Deus que muitas vezes a gente diz, Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e por muito tempo eu repeti essa frase sem entender o sentido verdadeiro dela. E no dia que eu entendi, eu fiquei muito feliz. É um resumo para te dizer que Ele é o Deus de Abraão, porque Ele é o Deus que faz a promessa. Ele é o Deus de Isaac, porque Ele é o Deus que cumpre a promessa. E Ele é o Deus de Jacó, porque Ele é o Deus que dá manutenção, Ele multiplica, Ele dá continuidade naquilo que Ele te prometeu. Então tenha certeza que o que Deus te prometeu fazer e resolver na sua vida, Ele não só te dará, como Ele te ajudará a manter e multiplicar. E todos que estão na sua volta vão poder compartilhar desta bênção contigo. Então quem souber te indo, louve comigo nesta madrugada e faça do Senhor, neste dia, não só hoje, mas todos os dias da sua vida, a tua prioridade. Sempre rendendo a Ele as primeiras horas do seu dia, e tudo Ele fará para você e na tua vida. Glórias a Deus. Aleluias.
O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Peço para os irmãos abrirem comigo em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Aleluia.
Assim diz a palavra do Senhor. Vede, com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque o não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque suas obras eram más e a de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece ao seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguramos os nossos corações, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos dele receberemos, porque guardamos a seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda seus mandamentos nele está, e ele nele. E isso conhecemos, que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos nessa madrugada mais uma vez, ó Senhor, pedindo muitas vezes resposta para o Senhor, orando ao Senhor e querendo ouvir a Tua palavra. Senhor, que seja apenas a Tua palavra e não a minha, e que o Senhor envie o Teu Espírito adiante, ó Senhor, nos corações, para quebrantar os corações que estão duros ou contritos, porque só o Senhor tem poder para fazer isso. Só o Senhor sabe porque trouxe cada um aqui, Senhor, e o propósito que tem na vida de cada um, que muitas vezes não entendemos. Mas hoje estamos aqui para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Sua voz. Que o Senhor esteja conosco até o fim. Amém. Irmãos, o primeiro versículo diz assim: vede, com grande caridade, em outras traduções, amor, nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Olha só, o mundo não consegue nos compreender. Se o mundo não conhece o nosso Pai, João diz, também não nos conhece. Como entender por que somos assim, se não entendem por que o nosso Pai é assim?
se não entende de onde fomos criados, da onde tiramos a nossa verdade, como entender isso? Como entender porque em meio a tantas provações, mesmo assim não desfalecemos, mesmo assim não desistimos? Como entender um Deus que pega o seu povo e leva para o deserto e faz o seu projeto no deserto? Como entender um Deus que permite que José seja levado cativo para o Egito e seja um trabalhador na casa de Potifar e depois, mesmo sendo justo e tendo permanecido fiel, vai para a prisão? Como entender o propósito de Deus? E o mundo não entende o propósito de Deus e muitas vezes nem nós mesmos entendemos os propósitos do nosso Deus. E por isso nós decidimos confiar nele. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas que esperamos. E a esperança que nós temos em Jesus Cristo e em Deus, ela não morre, porque ela é inerrante. Nós sabemos que o nosso Jesus Cristo um dia vai voltar para buscar a nossa igreja e está preparando lugar para nós na casa do Pai. Nós temos essa confiança. E por isso nós estamos aqui insistindo e ouvindo a sua palavra, porque nós tememos a Deus e queremos o conhecer. Nós que estamos na igreja, nós que estamos nas nossas casas lendo a Bíblia, desejamos conhecer o Pai. Nós não lemos a Bíblia e fazemos tantas coisas senão para conhecer o nosso Pai e para ter intimidade com o Pai. Porque intimidade com o Pai é uma coisa valiosa, é uma coisa preciosa, é uma coisa que está em falta no mundo. E por isso o mundo não nos compreende, porque as suas mentes foram cauterizadas no pecado e não compreendem os planos e as maravilhas de Deus para a nossa vida. Nós escolhemos confiar em Deus, mesmo quando a situação, ou como o ditado popular diz, quando o mar não está para peixe. Mesmo quando nós perdemos um ente querido, mesmo assim continuamos confiando na vontade de Deus, que ela é perfeita e agradável em todos os sentidos. Mesmo quando muitas vezes perdemos o nosso emprego e achamos que agora estamos na ruína e agora o barco vai afundar, mas Deus nos surpreende no meio da tempestade e traz de volta a bênção e traz bênçãos maiores ainda e nos abençoa mais ricamente ainda, e aí nós glorificamos a Deus e o agradecemos porque os seus planos são perfeitos, os seus planos não erram, e porque Ele nos deu graça para continuar tendo fé no meio da caminhada, mesmo difícil. Quantas vezes o povo quis desfalecer no deserto, mesmo assim ele sempre mandando sinais, mandando maná do céu, abrindo o mar e fazendo o impossível para reconhecer que não foi por força de homens, mas foi pela graça de Deus que o povo conseguiu alcançar a terra prometida. Quantas vezes no meio do impossível Deus nos surpreendeu com coisas novas e Ele diz: eis que farei no meio do meu povo coisa nova. Coisa nova que o homem não vai entender, mas farei coisas novas. Mas João vai falar assim: o mundo não conhece o nosso Pai. Se não conhece o nosso Pai, também não entende porque perseveramos. Também não entende porque damos graças a Ele, mesmo quando aparentemente o mundo acha que nós perdemos. Ele não entende porque continuamos confiando, porque continuamos perseverando. Há uma diferença em conhecer e ouvir falar. Hoje, muitas partes do mundo, tem algumas exceções que ainda não ouvem falar da palavra de Deus, onde nós temos regimes comunistas e etc., morte aos cristãos. Mas, aqui no nosso país, muitas pessoas já ouviram falar da palavra de Deus. Mas há uma diferença entre ouvir falar e conhecer, em ouvir de praticar. Há uma diferença de vir para a igreja e somente escutar a palavra de Deus do que guardar para si. Nós conhecemos o nosso Pai porque guardamos a palavra do nosso Pai no nosso coração e falamos com Ele, temos intimidade com Ele. E nós vemos todas as maravilhas que o Senhor tem feito porque temos sido fiéis. E mesmo quando não fomos fiéis, Ele mesmo assim permaneceu fiel e permanece. Ele diz a Oséias: está vendo como teve que buscar a sua mulher várias vezes no prostíbulo? Porque a mulher de Oséias era uma prostituta. E ele diz: da mesma forma que você teve que buscar a sua mulher tantas vezes, onde ela se afogou de novo,
Assim também eu busquei o povo de Israel todas as vezes que cometeu pecado. Todas as vezes que não foi fiel, mesmo assim ele permaneceu fiel com a sua promessa. Ele cumpre o que ele promete. Ele buscou o povo, buscou de novo, e o povo pecou e ele buscou de novo. Então por que você está achando que o pecado que você cometeu é tão grave assim, que Deus não possa dar um jeito? Tenha fé que Ele é Pai para perdoar. Ele é justo e Ele é bondoso, e a sua misericórdia se renova a cada dia para te buscar de novo, onde quer que você estiver. Ele é Pai e Ele busca o seu filho. Mas o povo não vai compreender, porque ele busca o seu filho e vai dizer que você nem merece estar perto de Deus, e a sua própria mente, o diabo vai colocar na sua mente: você nem merece estar perto do seu pai, porque o seu pai nem te quer mais, porque você pecou tanto e errou tanto. Mentira. Mentira. Ele ainda te quer nos braços, Ele ainda te quer abraçar, Ele ainda quer te dar uma nova chance, Ele quer te pegar pela mão e te levantar e te suspender e provar para o mundo inteiro que Ele é Deus. E as situações impossíveis, sabe, irmãos? Eu gosto do impossível. Eu gosto de ver o impossível na Bíblia, porque Deus vem e nos surpreende no meio do impossível. E assim nós vemos que não é pelo nosso esforço, mas é pela graça de Deus que Ele nos tem dado, através do seu Filho. Ele diz: o Pai ainda não se manifestou em glória. O Pai ainda não nos revelou, mas revelou o seu Filho, revelou Jesus Cristo, que se revelou a nós. Olha só, Ele não tinha parecer ou formosura, segundo Isaías. Quando foi anunciado, quando Isaías anunciava o Messias, quando as profecias vinham sobre o Messias, sobre a vinda do Messias, que a maioria do povo imaginava, que ia vir um homem forte, em um cavalo branco, ia ser príncipe, ia libertar eles até mesmo dos romanos. Mas não foi isso que aconteceu. Ele não veio libertar o povo de homens, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra principados e potestades. Ele veio libertar os cativos do diabo, os que estavam no laço do passarinheiro. Ele veio libertar do pecado e trazer a justiça, e trazer o renovo, e trazer o avivamento de novo. Ele veio desfazer as obras do diabo. Ele veio trazer de volta aquilo que estava perdido. E aquele que estava perdido agora se tem achado. E hoje o véu se rasgou e nós temos livre acesso ao Pai através do sacrifício de Jesus Cristo. Olha o que Jesus Cristo disse em João 14, 8, 9. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-me o Pai e basta-nos. Jesus lhe disse: tanto tempo há que estou convosco e ainda não me tens conhecido, Filipe? Quem a mim tem visto, já tem visto ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Como estavam perto de Jesus, Filipe perguntou para Jesus: o Senhor não pode nos mostrar o Pai? Jesus disse: tanto tempo tens comigo e não tens me conhecido? Creia que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem tem me visto e ouvido, tem visto e ouvido o Pai. Olha só que glória que o Senhor nos deu. Toda a sua palavra, toda a história, toda a escritura que nós temos de Jesus Cristo são lições para a nossa vida. E outra coisa, a Bíblia nos manda sermos imitadores de Cristo. E aí você pensa: imitadores de Cristo, evangelizar, curar, libertar, ser fiel. Mas tem uma coisa: sacrifício. Sacrifício. É fácil olharmos para as coisas boas, para a notoriedade, para o povo seguindo Jesus Cristo, mas lembre-se que Ele também sofreu. Ele sofreu pela causa do Senhor, e nós não queremos sofrer pela causa do Senhor. Outra coisa, sejamos imitadores de Cristo, tanto no lado bom de falar sobre a palavra de Deus, quanto no lado que parece ser mal para a nossa carne, que é sofrer e padecer. O próprio Jesus Cristo disse assim:
Bem-aventurado aquele que padece pelo meu nome, que é perseguido pelo meu nome. Ele mesmo já deixa subentendido que por falar da palavra dele, nós teríamos perseguições. E é isso que João está dizendo. Irmãos, não vos aborreceis porque o mundo não vos compreende. Porque isso é fato, porque não conhecem o nosso Pai e não conhecem a gente. E por isso nós falamos do Pai e por eles não conhecerem o Pai, nos desprezam. Mas antes se alegrai-vos, tem um certo homem de Deus que disse assim, o nome dele se chama Paulo. Ele disse, nenhuma tribulação e nenhuma aflição desse mundo hão de se comparar com a glória que há de vir. Ou seja, convém sofrer pela causa de Cristo. Paulo curou muitos, mas ele disse antes, quando sou fraco, aí sim sou forte, porque o poder de Deus se manifesta na minha fraqueza. Mas antes disso ele disse também, eu sei sofrer, eu sei padecer, eu sei o que é sofrer pela causa de Cristo. Deus supre as necessidades para fazermos a obra, mas não acho que vai ser fácil, vai ter resistência. João está falando sobre resistência. Imitadores de Cristo. Jesus Cristo refletia o seu Pai. Aí você vai falar, mas era Jesus Cristo. Mas e Paulo, mas e Pedro, tantos outros pecadores que agora se renderam a Cristo, se converteram e agora estão dando exemplo. Como nosso Pai ainda não veio e não se manifestou em glória, cabe a nós darmos o exemplo do nosso Pai. Porque Ele nos tem ensinado, e se Ele tem nos ensinado e nós temos guardado seus ensinamentos e aprendido com isso, nós temos que ser exemplo para o mundo que ainda não conhece o nosso Pai, para que através do nosso exemplo venham a conhecer o nosso Pai. Só que o problema é o pecado. Desde o princípio tem sido o pecado. O problema sempre foi o pecado. Isso tem nos impedido de ser exemplo para as outras pessoas. Tem nos afastado de Deus. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele vier, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos, e qualquer que nele está, tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que nele tem essa esperança de que ele vai voltar, qualquer que tenha essa esperança que ele vai se manifestar, ele se purifica, porque Deus não habita no meio de pecado, não habita no meio de injustiça, não habita no meio de iniquidade, não habita no meio do pecado. Se nós queremos ter tanta presença de Deus nas nossas vidas, se nós queremos ter tanta presença de Deus na nossa vida, temos que deixar o pecado. Quando Jesus fala de uma nova criatura, Ele diz, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, porque deixamos as outras coisas de lado. Não dá para o Espírito Santo habitar em nós, se nós não deixamos o pecado, se nós não deixamos o adultério, se nós não deixamos a cobiça, a inveja, não tem como. Se nós não amamos o nosso irmão, se nós ficamos cobiçando contendas entre os nossos irmãos, se nós não somos amigos, não tem como o Espírito Santo habitar no meio de discussões, de contendas, de dissensões. A igreja do Senhor tem que estar unida em um único propósito, em um único corpo, juntamente com Cristo, para que assim nós vencemos o mal. Nós temos que abandonar tudo aquilo que é velho. A própria Escritura diz, não se pode colocar um pano novo, remendar um tecido velho com um pano novo, porque assim se perde o pano novo. Temos que deixar o pecado para ter a graça de Deus. A graça de Deus nos perdoa. Temos que aproveitar essa graça que Ele nos deu, que Ele tanto sofreu para nos dar. E Ele quer ter os seus filhos por perto, mas os seus filhos insistem em errar. E errar é humano. A própria Bíblia vai dizer, aquele que diz que não peca
é mentiroso. Todos pecamos, todos erramos. Não tem um só nesse mundo que não peque. Nós falhamos e a falha é natural do ser humano. Nossa criatura é humana e é difícil ser espiritual, porque nós somos humanos. Essa é a nossa dificuldade, mas nós temos que aprender a lidar com as nossas dificuldades, porque o Senhor Jesus Cristo nos dá graça, nos dá força, nos dá vitória, e nós temos que segui-lo. Como Deus ainda não se manifestou em glória, temos que ser o exemplo do nosso Pai, para que o mundo conheça o nosso Pai. Temos que ser filhos obedientes e praticantes da palavra de Deus. Não adianta só escutar da palavra de Deus e sair do mesmo jeito que entrou, e aí nada vai mudar mesmo, porque só muda quando você enxerta a palavra dentro de você, quando você está enxertado na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Aí muda, aí você vai ver a mudança, você vai ver mais provas, não vou mentir, vai ver mais provas, mas vai ver mudança, mas a sua intimidade vai aumentar. E se você padecer pela obra de Cristo, você terá sua recompensa, terá o seu galardão lá do céu, porque Ele te prometeu isso, Ele te prometeu o galardão, não te prometeu que não ia ter prova, mas te prometeu a recompensa. Tem recompensa maior do que estar com o teu Pai lá no céu? Por isso as tribulações não se comparam com a glória que há de vir. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade, ou seja, é transgressão contra a lei de Deus. Nós temos a lei de Deus para a nossa vida como a lei da nossa vida. Nós temos isso daqui como a lei para nós vivermos aqui nessa terra. É ela que nos dá força, é ela que nos capacita, é ela que nos orienta. E nós temos ela como a nossa lei de vida. Por isso temos que seguir isso daqui, porque se não seguimos a lei da vida, estamos colaborando para a lei da morte, a lei do pecado. Temos que sempre avançar e gerar frutos de arrependimento, arrependimento sincero, aquele que não comete iniquidade, aquele que não continua a praticar o pecado. Mas irmã Esther, você falou que todos cometem pecado, mas bem aqui no versículo 6 diz assim: qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Quando João fala isso, ele está falando da prática constante do pecado. Quando ele está falando isso, ele diz que continua pecando sempre. Da prática do pecado sem frutos de arrependimento. Deus nos deu essa chance através de Jesus Cristo para nos arrependermos dos nossos pecados, mas muitas pessoas têm rejeitado a graça de Deus. Têm vindo para a igreja, mas rejeitado a graça de Deus. Mas não se arrepende, mas volta toda vez igual. Na igreja é uma coisa, lá fora é outra, diferente, no trabalho é diferente, em casa é diferente, com a esposa é diferente, com o filho é diferente, e não dá exemplo lá fora. E eu pergunto, por que ainda está vindo? Se não é para ouvir a palavra de Deus, se não é para praticar, por que tem vindo tanto, sacrificado de madrugada, sacrificado de meio-dia, se você não quer deixar a palavra ter efeito no seu coração? Se você não deixa a sua vida lá fora mudar. Olha só, crer não te adianta em nada se não tiver a prática. Nós temos a lei do nosso país, temos a Constituição do nosso país. Eu creio que se eu furtar alguma coisa lá fora e a polícia vir aqui me pegar, eu vou presa, certo? E eu creio que Jesus vai voltar, mas se eu não deixar o pecado, eu vou ficar. Eu creio que o meu Senhor vai voltar, mas se eu não deixar as minhas velhas práticas, eu vou ficar. O arrebatamento vai vir e eu vou ficar. E eu vou perecer aqui, sofrer de vergonha e de dor, tormento, porque não deixei o pecado. Nós temos que crer que Ele existe e temos que praticar a sua justiça, para sermos conhecidos como os filhos de Deus e não filhos do diabo, filhos do inimigo das nossas almas. Deixarmos pecado em oculto, deixarmos de nos arrepender,
só termos culpa e remorso, mas não arrepender. Filhinhos, ninguém vos